Fala galera, beleza? Diego Quintanilha aqui pra você, Filosofia Cética, mais um vídeo bacana pra você estar assistindo. Você que tá me ouvindo, não se esqueça, se inscreva no canal, comentário, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, tá pessoal? É bastante importante para o desenvolvimento do canal. Gente, é o seguinte, hoje eu vou estar falando aqui pra você, claro, isso seria um conteúdo muito extenso, mas vou tentar passar aqui para você, em poucas palavras, fazer um comentário sobre Freud, como Freud ele analisava e observava a religião com base no livro O Futuro de uma Ilusão. Tá bom, gente? É o seguinte, desde já, eu quero que você grave sobre esse tema, religião. Pessoal, religião de um lado, cultura de outro. Impossível meio que separar esses dois, porque aonde nasce uma religião, foi aonde nasceu também uma cultura. E junto com ela, nasce algumas características. Característica da cultura, pode perceber que aonde nasce, aonde você consegue enxergar aquela cultura, tem influência naquela religião. Tá bom? E é o seguinte, e sobre Freud? Eu vou começar falando o seguinte. Freud acredita que nós, é claro, e já foi provado pela ciência, nós somos um animal, né? Um animal racional, mas nós somos um animal que temos os nossos instintos, né, pessoal? Freud cita muito o exemplo da agressividade, do incesto, aquela vontade de matar e muitas outras que a mente do ser humano ela pode fazer com que tome diversas atitudes, né, pessoal? A nossa mente, se a gente não controlar, realmente é bastante possível não controlando a nossa agressividade. Então Freud ele toca nesse assunto. Outro assunto que Freud toca, bastante importante, é a necessidade do afeto. Você vai entender que ela tem muito a ver com Deus. Por quê? Quando a gente, desde criança, bebê, todo bebezinho ele tem necessidade do afeto, principalmente da mãe, naquele início, a mãe que amamenta, a primeira voz é a da mãe, né? Que o bebê ouve, o carinho, o afeto em geral, ele recebe da mãe. Então isso é bastante importante. O ser humano, ele antes de se tornar adulto, quando criança, ele tem necessidade de receber isso, segundo Freud. Depois ele tem necessidade também de receber aquela característica da figura paterna, que já diferente da mãe, é claro, traz o carinho, mas traz a figura principalmente da proteção e o castigo. Não só da proteção, mas quando se trata de um castigo mais rigoroso, parece que a figura paterna, na sua maioria das vezes, ela traz mais algo rigoroso para aquela criança que está sendo educada. E o que tem a ver isso com Deus, você falando isso tudo? É uma característica, pessoal, que mesmo a gente evoluindo, mesmo que a gente vá se tornando adulto, essa característica nossa de proteção, de necessidade de afeto, de resposta, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós devemos fazer, e essa questão do carinho, do afeto e da proteção, mesmo que de forma inconsciente, ainda você diga, não, eu não tenho mais isso, tinha isso de forma inconsciente quando eu era um bebê, mas hoje eu não tenho mais necessidade de proteção. Será? Eu acredito que todos nós, a gente sinta aquela vontade de ser protegido. E o que isso leva para a religião? A religião, pessoal, é o que eu falei, juntamente misturando com a cultura, ela cria essa característica quando ela forma uma divindade ou de diversas, ou no monoteísmo ou no politeísmo, trazendo a sua regra, o seu dogmatismo, ela faz com que, quando cria um deus ou diversos deuses, faz com que aquela pessoa ela se sinta mais protegida. Ela tem a sensação, se existe um Deus ao qual eu me converti e no qual eu creio, esse Deus ele está me protegendo. E essa sensação de proteção, de afeto, de carinho que esse Deus traz para essa pessoa, ela é muito parecida com aquele sintoma que muitas das vezes a gente não vai lembrar, aquele sintoma que a gente sentia quando bebê, quando tinha o afeto da mãe, a proteção, o carinho, e também aquela proteção, aquele afeto do pai, e também até mesmo um castigo rigoroso, não só da mãe, também até mais agressivo do pai, a figura masculina, a tendência a ser aquela figura robusta. Então tudo isso, Freud, ele começa a entender que está entrando na cabeça do ser humano as características, desde pequeno,
ela vai passando para a fase adulta. Ali onde era a mãe e o pai, daqui a pouco na fase adulta, quem sabe um Deus ele pode assumir aquela característica para que a minha vida crie sentido, para que eu me sinta mais protegido. Isso é bastante interessante, pessoal. E se você perceber, Freud também ele toca num assunto e ele percebe, e nós podemos perceber isso pela razão que muitas das vezes eu conheci pessoas que até chegam a falar, eu não faço isso porque agora eu sou uma pessoa de Deus, eu só não te mato porque Deus está no meu caminho. Isso é algo que a maioria das pessoas tem, independente da religião. Eu aqui estou fazendo um foco na religião judaico-cristã, que aqui no Brasil é de sua maioria, né? É a maior que tem aqui no Brasil. Mas ela cria essa característica dentro da pessoa, que quando essa pessoa ela passa a ser daquele grupo, daquele Deus, daquela divindade, e seguir o dogma, as leis, a moral, a ética que é gerada por aquela religião, então aquilo que a religião diz que é errado, ela tem vontade de fazer, o que ela faz? Ela começa a lembrar que ela pode receber um castigo em vida, ou até mesmo um castigo numa outra vida, indo para o inferno e outras coisas mais. Então isso tudo é algo que desde a nossa infância a gente vai passando por uma etapa, né, até chegar à fase adulta. Muitas daquelas características que a gente tinha quando criança, a gente tem na fase adulta, mas quer que seja correspondida, melhor dizendo, de outra forma. Então a religião também, para Freud, ele acredita que tem um poder de trazer um controle social. É uma ilusão, ele acredita que é uma ilusão, ele não crê em nada daquilo, traz o controle social, pode ser o fato positivo, porém, muitas das coisas, Freud acredita que não tem comprovação científica, onde podemos afirmar que aquilo que não tem comprovação científica pode falar que é algo mentiroso. E a religião, infelizmente, ela tem esse poder de, através de uma invenção, de uma ilusão, algo se passar como verdadeiro. É bastante perigoso. Pessoal, lê esse livro. Eu procurei dar um resumo, é bem bacana. Bem bacana, fala a respeito, foca nessa questão de ética, moral, lei, ser humano, os nossos instintos, qual o poder que a religião tem para me dominar, a questão da cultura, que eu falei, não se esqueça, onde nasce uma religião, ali nasceu uma cultura que influencia também a religião. Tudo isso é bastante bacana, você estudar, você pesquisar, ler esse livro. Eu indico para você O Futuro de uma Ilusão, de Freud, vai te ajudar, é bastante legal. Pessoal, mais um vídeo bacana aí para você assistir. Não deixe de dar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar. Vamos desenvolver esse canal, tá bom, gente? Um grande abraço do Diego Quintanilha para você e até a próxima, gente. Um abração.